terror, eu jamais conseguiria, mas nem em sonho. Porque não dá, porque você tem que... Preste atenção, nós falamos outras línguas, você e eu. Só que eu imagino que nós raciocinemos naquela língua. Sim. Se eu estiver falando, muitas vezes eu começo a falar em inglês, sei lá, ou em francês com alguém, eu saio falando em inglês, porque o meu raciocínio está parado naquilo ali. Exatamente. A gente vai para um país, para a França, se acostuma a falar francês e acaba até sonhando em francês, né? O raciocínio é em francês. Realmente, eu interpreto da seguinte maneira, Rony, são 5 processos mentais. Um é de escutar e entender, né? Segundo é articular essa frase no outro idioma, digamos a tradução, né? Depois a pessoa tem que articular a fala e monitorar o que falou. Então são 4, 5 processos. Na verdade, a tradução ela é intermitente, muito rápida. A gente escuta rapidamente e traduz os pensamentos. E eu sempre digo para os interlocutores, para o palestrante em congressos, para o Bill Clinton, para quem for que a gente vai traduzir, que a gente traduz ideias. Na verdade, a tradução simultânea é um teatro. O trabalho de intérprete, até em português, é muito próximo do intérprete teatral, o ator. É também o trabalho do intérprete. Então nós temos que ser fiéis à verdade do que está sendo dito, passar a mensagem, a gente precisa comunicar, né? E a gente não traduz necessariamente palavras. Mas realmente o processo de raciocínio, ele funciona através de uma linguagem. A neurolinguística é a ciência que estuda isso, né? E ela vai observar que algumas pessoas pensam através de imagens visuais. Outras pessoas pensam através de sons. Mas embaixo de tudo isso existe uma língua mãe, né? É engraçado porque, na verdade, existem coisas que são intraduzíveis. Uma expressão idiomática, por exemplo, como é que você vai fazer para traduzir? A gente fala, porque, de certa forma, está acostumado, mas eu não sei. Essa história da tradução simultânea é uma coisa que não é tão antiga assim, né? A simultânea não é. Ela começou com o advento do equipamento. Eu estava ouvindo aqui o Glenn Hughes com um ponto no ouvido, um fone de ouvido, e falando em outro microfone. Então, isso começou com o Tribunal de Nuremberg, depois da Segunda Guerra Mundial. 1946. O julgamento dos criminosos de guerra, nazistas e tal. E aqui em São Paulo, no Brasil, em 1954, quando houve a Bienal, os 400 anos... quarto centenário de São Paulo e a Bienal, a primeira Bienal. Então, nessa época, em 54, começaram as tradutoras, as intérpretes, a fazer a simultânea. Então, como era feito antes, que não tinha fone de ouvido? Antigamente se fazia só a tradução consecutiva, ou seja, a pessoa fala o que tem que falar numa língua, o intérprete anota com um cifrado especial e depois fala a tradução no outro idioma. E essa profissão é antiquíssima, desde que o mundo é mundo, né, que se tem que traduzir línguas. O Brasil, por exemplo, tinha cerca de 1.200 línguas na época do descobrimento. Hoje, 1.200 línguas. Que isso, Mal? E hoje existem 120 línguas no Brasil faladas ainda. Estou falando das línguas indígenas, algumas com poucas pessoas que falam, mas tudo isso requer uma interpretação. 120? Mais ou menos 120, 121, por aí. Eu não tenho a menor ideia disso. Olha que pessoa desinformada que eu sou. Não, mas acho que pouca gente sabe disso, né? 120? É muita coisa. Ou seja, cada nação indígena, não diria nem nação, mas de repente, cada tribos, étnicos tem um tipo... Meu Deus do céu. O que você acha que seja muito importante para que haja uma boa comunicação? Bom, eu procuro sempre falar na linguagem do interlocutor. Nós vamos traduzir para o português. Se a minha plateia é de portugueses de Portugal e intelectuais, eu não chego ao ponto de fazer o sotaque. Sim. Mas eu procuro falar na linguagem do interlocutor. Eu uso muito a neurolinguística, as formas de comunicação na linguagem do interlocutor, não é? E a gente tem que observar, por isso que precisa se monitorar. O que a gente fala, a gente tem que ouvir para ver se falou o certo, falou bobagem, se está direitinho, não é? Então essas são duas coisas. E o mais importante na comunicação é, sobretudo, ouvir. Ouvir bem, entender bem.
Falar nisso em ouvir e entender bem, eu estava falando de expressão idiomática. Como é que você faz para traduzir isso? Pois é, aqui é complexo. É complexo. No caso do Glenn Hughes, ele vem com um LP, estou falando no tempo do vinil. LP é nosso tempo. Vinil, tá. Eu conversei com duas pessoas de idade bem jovem, não sabiam como é que chamava aquele disco de preto, de vinil. Né? É o LP. LP. É. O álbum, o CD, né, ele é funk, F-U-N-K, né? Que funk é uma batida, é um ritmo, é uma gíria americana. Né? Então, o título do LP é First Underground Nuclear Kitchen. Né? Em cada uma dessas palavras tem um sentido. Não é tudo que dá para traduzir, algumas coisas é preferível deixar no original. Como você fez. Como eu fiz. E aí é que entra o teatro, porque às vezes as pessoas não completam as frases também. Em palestras, na televisão. Como é que você faz? Fica no ar? A gente ou deixa no ar, se está óbvio, ou procura dar um arremate para que mantenha o sentido. Meu Deus do céu. Tem que ter um pouco de improvisação às vezes. Tá. Vamos supor que você esteja fazendo uma tradução simultânea de um mega conferencista desse, como é o caso, você acabou de falar, do Bill Clinton. Te dá um acesso de tosse. Como é que você faz? Você engasga. E aí? Bom, a gente tem por praxe os intérpretes em conferências trabalharem em duplas, justamente para evitar qualquer problema, emergência que aconteça desse tipo de tosse, como também para alternar, porque é muito cansativo. E as mulheres são muito mais resistentes que os homens. Então elas aguentam mais tempo, mas a gente sempre faz 20 minutos, 30 minutos um intérprete e passa o microfone para o parceiro. Então, numa hora de sufoco, uma tosse, engasgou qualquer coisa, passa a bola para o outro que ajuda. Qual foi a maior dificuldade que você passou nessas histórias de tradução simultânea? Olha, tem dificuldades de caráter pessoal. Você às vezes está numa reunião e alguém fala alguma coisa, um diretor de uma comissão, e do lado te cutuca e fala, não traduz o que ele falou, não traduz o que ele falou. Existe isso? Isso acontece, né? E uma vez, numa transmissão do Oscar, nós estávamos fazendo, eu, a Maria Clara e o Rubens Evaldo Filho era o apresentador, e havia uma premiação por conjunto de obra, realizações de carreira e tal, de um cineasta polonês. E então o Rubens Evaldo, nosso amigo, ele me disse assim, olha, essa parte vocês não traduzem, porque eu já sei o que ele vai falar da filmografia dele, então tudo bem. Só que o homem entrou em cena, né, com um intérprete. Né? Não, perdão, ele viria com o intérprete do polonês para o inglês, então como ia ter tradução da tradução, o Rubens sabiamente falou, olha, não vamos traduzir. Só que na hora entrou uma legenda. Ele entrou sem intérprete, falando em polonês, e tudo que ele falava corria numa legenda embaixo da tela, em inglês. E nós ficamos, eu e minha parceira, ficamos esperando o Rubens falar alguma coisa, traduzir aquilo. E ele também se perdeu com aquilo e jogou a bola de volta para a gente. Vai, traduz, traduz, traduz. E como no Oscar, como nos grandes espetáculos, os homens faço eu e as mulheres a colega, eu tive que ir atrás. Então, eu vi uma outra palavra em polonês, que ele falou Nazism, Socialism, Academy, e depois consegui pegar um pouco da legenda, porque corria, né, e compus a mensagem. Né? E para minha grande surpresa, depois ouvindo o VT, eu percebi que eu tinha falado bem próximo daquilo que ele quis dizer. Agradeço a academia por esse trabalho, a academia que sempre lutou contra o nazismo, o comunismo. Socorro, uma história dessa. Bom, você já realizou tradução simultânea não só no Oscar, né, mas Grammy, Miss Universo. Essas tradições, elas funcionam da mesma maneira que as outras? A gente tem um pouquinho mais, muita gente fica apreensiva, né, quando tem um trabalho assim, mas eu gosto muito porque, como você disse, eu sou cantor, apresentador, a gente gosta da câmara, da adrenalina, do microfone aberto. Compositor, você não falou. Já gravei música do Malcolm. Aliás, eu sou muito grato a você, Rony, falo publicamente, você foi o primeiro grande artista, um grande nome, a gravar uma música de minha composição. E eu tinha 18 anos na época. Eu era um novato, né? Total. Ainda continua, menino, a chave. Esta é a chave de tudo. Que imagina, o dia está triste, mas eu sei. Vamos voltar um dia aqui com vamos, som, né? Vamos. Mas a tradução do Oscar,